O pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, falou sobre os resultados das pesquisas eleitorais que têm sido divulgadas nos últimos dias. A entrevista foi concedida ao jornalista Marcelo Matos, aqui da Jovem Pan News. Vamos acompanhar. Óbvio que eu não me baseio sempre por pesquisa, mas eu gosto da tendência das pesquisas que estão se mostrando muito favoráveis a gente e a fórmula não é segredo para ninguém. É trazer a verdade, falar com muita transparência qual é o nosso projeto de Brasil, porque essa eleição o Brasil vai ter que escolher. É o caminho da prosperidade com a gente ou o caminho das trevas com o atual governo. Não me baseio no resultado das pesquisas, né? A principal parte dessa primeira fala que a gente separou aqui de Flávio Bolsonaro. Kriegner, traga a sua análise. Você considera que realmente é assim? Não mexe com o ego, nem com o acompanhamento das campanhas eleitorais, os resultados das pesquisas? Bom dia, bem-vindo aqui à segunda edição do JM. Bom dia, Bia, Evandro, Lucas, todos que nos acompanham aqui. Olha, é claro que mexem sim, as pesquisas são sempre consideradas, virou uma moda, né? Todos os políticos falarem a respeito das pesquisas, quão irrelevantes elas são, mas a gente sabe muito bem que as pesquisas elas mexem até na questão de mercado. Agora, elas não são de fato decisivas, elas são muito voláteis, depende muito também do instituto de pesquisa, até às vezes do interesse que existe por detrás dessa pesquisa, quem contratou. Tudo isso precisa entrar na conta. Agora, realmente, para Flávio Bolsonaro, a questão das pesquisas, elas são positivas, porque ele tem crescido muito aí nas últimas semanas, se pegarmos as primeiras pesquisas desde o anúncio da sua pré-candidatura até hoje, o crescimento tem sido exponencial e bastante sólido. Agora, o Lucas Merreiro, a gente percebe aí Flávio Bolsonaro reproduzindo uma estratégia que foi bastante utilizada pelo seu pai também, de não estabelecer uma conexão com os resultados de pesquisas. Você acha que é uma estratégia para já, de certa forma, descolar o candidato dessa dificuldade de, num primeiro momento, concorrer ou competir diretamente com o presidente Lula? Bom dia, Evandro, Beatriz, Kriegner e, claro, todos que nos assistem aqui, que nos acompanham na Jovem Pan. Eu acho que é uma estratégia, né, em que os Bolsonaro sempre fizeram isso, falam para o público, induzem que não acreditam em pesquisas, que não confiam, ou muitas vezes o próprio Jair Bolsonaro deixava isso claro, que ele considerava muitas pesquisas compradas, né? Claro que o Flávio Bolsonaro não está fazendo isso, afinal, sabemos muito bem, ele é um Jair Bolsonaro aguado, né? Ele nunca vai ser tão agressivo assim. Mas o fato é que, como o Kriegner bem colocou, eles utilizam sim essas pesquisas para definir estratégias eleitorais, eles contratam pesquisas internas, os famosos trackings, né? Inclusive é curioso que, ao mesmo tempo em que o Jair Bolsonaro ficava criticando tanto as pesquisas, dizendo que eram todas compradas, ele mesmo contratava muitos trackings para sempre entender como ele deve alinhar o discurso dele. E a gente já vai vendo os efeitos disso. Ontem mesmo a gente estava comentando uma notícia de que o Flávio Bolsonaro disse que iria manter o auxílio, né? Ele iria manter os auxílios, melhor dizendo, não oferecendo absolutamente nenhuma solução para o excesso de benefícios que o governo dá à população, né? Mas ele faz isso porque entende, analisa de acordo com a renda de determinado eleitorado, de acordo com a intenção de voto do eleitorado dessa renda, se ele pode captar ou não essas pessoas, e ele vai desenhando a estratégia dessa forma. Isso é normal, todo político sempre fez, né? Muitas vezes criticam as pesquisas para o público externo, mas internamente estão de olho em tudo que está acontecendo, contratam os trackings e alinham um discurso de acordo com o que eles imaginam que o eleitorado vai querer ver. Bom, a gente tem também uma manifestação do candidato Flávio Bolsonaro sobre a polarização. Vamos acompanhar. Estou muito confiante que a gente consiga eleger também um Congresso Nacional muito alinhado com o que a gente está pensando em fazer para o Brasil. Isso certamente vai normalizar as coisas e mais. A minha eleição vai acabar com a polarização. Porque acabou. Isso é mais difícil. Vou falar por quê, Sandro. E o negócio da idade? O Lula acabou, rapaz. Qual outra liderança que a esquerda tem? O Lula é o calango. Depois dessa eleição... O Lula é o calango. Eu já falei, olha só. O povo brasileiro vai aposentar o Lula
E o Lula pode ter certeza que no nosso governo não vai ter ninguém roubando INSS, ninguém vai roubar sua aposentadoria. Mas o povo brasileiro vai aposentar o Lula. A esquerda não tem outras lideranças e a gente vai poder governar com muita tranquilidade, porque eles vão perder a força deles, vão perder ali o pouco que resta ainda de credibilidade e de aceitação em cima do Lula. Ele está batendo o pior índice da vida dele de aprovação, de aceitação. Quer dizer, ninguém mais cai na mentira do Lula. Lucas Merreiro, a eleição de Flávio Bolsonaro, a possível eleição, acaba com a polarização, meu amigo? Não, evidentemente que não, né? Continua sendo um país dividido entre esquerda e direita. É claro que a esquerda tem uma dificuldade gigantesca em conseguir uma nova liderança, muito por culpa do próprio Lula, né? Que sempre fez questão de se colocar como hegemônico no campo da esquerda. Agora, uma coisa que eu acho engraçada é o Bolsonaro diferenciando um possível governo dele, o Flávio Bolsonaro, né? De um governo Lula, dizendo que, não, no meu governo não vai ter escândalo de corrupção, do INSS que nem esse do PT. Ora, o governo petista tem sim escândalos de corrupção, isso é muito grave, nós sempre acusamos isso aqui. Mas não vamos esquecer que o escândalo do INSS se iniciou em 2019, governo do Jair Bolsonaro. O escândalo do Banco Master se inicia também no governo Jair Bolsonaro, quando o Ciro Nogueira, supostamente, né, articulou ali para aumentar o FGC, para tentar salvar o Banco Master, é o que dizem as investigações, né? Então, é uma contraposição que eles colocam o Lula como se ele fosse o candidato honesto contra o candidato corrupto. De novo, no governo do pai dele tivemos sim escândalos de corrupção e o próprio Flávio Bolsonaro tem muito a se explicar a respeito dos supostos esquemas de rachadinha, a respeito daquela loja da Copenhagen que durante a gestão dele teve lucro recorde em dinheiro vivo, que assessores dele pagavam com milhares de reais ali em dinheiro vivo mensalmente. Ele tem que explicar sobre as visitas que ele fez, o Flávio Bolsonaro, né, em presídios para visitar e depois premiar também gente ligada às milícias. Então, assim, a esquerda e a direita, elas não estão com muita opção para governos honestos, né? Pelo menos os que se colocam ali em primeiro e segundo lugar nas pesquisas. Henrique Kriegner, além de dizer